Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Boa tarde, Márcia Monteiro. Eu sei que está por aí, você deixou um comentário, consegui ver antes de entrar na sala propriamente dita. Estamos aqui para mais uma história de Jesus, contada por Amélia Rodrigues, livro Trigo de Deus. Para variar, uma história maravilhosa do mestre. Enfim, vou dar spoiler não. Vamos começar e ver juntos. Oi, Márcia Monteiro. Obrigada por estar aqui. Oi, quem estiver por aí. Da produção, obrigada. Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, gratidão a Deus acima de tudo, pelo muito que a misericórdia nos concede, Pai. Sua misericórdia, sua bondade, o seu amor. Gratidão ao Mestre por essa paciência para conosco. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada a Maria por nos acolher e nos sustentar. Obrigada a cada companheiro espiritual. Estende as mãos para nós, cuida de nós, sejamos nós encarnados ou desencarnados. E gratidão, Dona Amélia Rodrigues, por mais essa história maravilhosa. Que a paz esteja com todos nós, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Fundamental, gente. Já deu para notar como que a minha voz, depois da gripe, continua complicadinha. Mas vamos embora. A história de hoje se intitula, Naquele Tempo. E Dona Amélia já nos fala umas coisas que, embora o título seja Naquele Tempo, veja se não tem coisas a ver com aquilo que a gente está vivenciando hoje. Estou ligando aqui a Mortícia. Eu estou aprendendo aqui junto com vocês, a se precisar pesquisar algum tema, alguma palavra, alguma coisa mais estranha, né? Mais diferente da gente, né? Tá tudo aqui. Ok. Vejam se aquilo que ela falou aqui nesse texto a gente conhece ou já viu em algum lugar. Os reinos terrestres, para afirmar-se, são sacudidos periodicamente por guerras sangrentas
e cataclismos, outros dolorosos, que os esfacelam para robustecê-los depois. E aí, guerra é o que não está faltando no planeta, né? Pois é. Cataclismos? Camp Flegrei, na Itália. Cientistas, finalmente, a ficha deles caiu, Plain. Eles estão pensando em evacuar a cidade em torno de Camp Flegrei, que é um vulcão estupidamente grande que está dando sinal que vai acordar. Se ele acordar, vai sobrar para a Terra toda, no mínimo cinzas. Na Suíça, 2 cidadezinhas, 2 vilas foram... Não, na Suíça, uma vila foi soterrada, uma montanha que caiu. Na Itália, idem. Existe um outro vulcão no Chile que ainda é maior que Camp Flegrei. É italiano, Camp Flegrei. Que é maior ainda, que também já está se espreguiçando. Isso acontecendo, a quantidade de pessoas, no mínimo, que vai perder as casas. Onde é que essa gente vai? Em algumas cidades da Itália, a evacuação já começou. Porque da rachadura das ruas sai fumaça. Guerra acontecendo, né? Vulcão, ciclo de fogo acordando, terremoto. No Chile teve um há pouco tempo atrás de 6, qualquer coisa. Os moradores, pela intensidade, disseram que não foi de 6, foi de 7. Ou foi em outro lugar que disseram que foi de 5, eles disseram não, foi de 7 pela intensidade. Jesus está no leme. Nós não conseguimos abarcar o planeta como um todo, mas ele sim. E ele está no leme. Mas naquele tempo também ocorriam essas coisas, como ocorre hoje. As plantas suportam vendavais que as destroçam a fim de reverdecerem logo mais com exuberância. O globo sofre convulsões sísmicas frequentes, que lhe acomodam as camadas, mesmo que a prejuízo da superfície que estertora. A luta, os constantes movimentos são precondições para o soerguimento de qualquer edificação que se candidata à permanência. Então, o que ela está falando que já acontecia naquela época e está acontecendo de novo, está dentro da lei de destruição e conservação, da lei divina. O reino de Deus, igualmente, instala-se no mundo mediante os rudes embates que lhe preparam os alicerces. Naquela época não era fácil, hoje em dia também não é. Vários palestrantes têm comentado sobre o censo de 2022, 2023 para 2022, não, 2022 para 2023, alguma coisa assim, 2022, que deu que o número de espíritas havia diminuído. E aí a gente se pergunta, eram espíritas mesmo? Ou eram simpatizantes? Ou se enquadravam naquele tipo de que Kardec colocou no livro dos médiuns? Existem espíritas que se encantam com os fenômenos, mas a moral... Falou. E quer saber de mais carta consoladora, quer saber de mais materialização, de preferência com fotografia, e parou aí. Existem espíritas, Kardec colocou os espíritas imperfeitos. Existem algumas pessoas que se dizem espíritas que só querem saber dos fenômenos, buscam onde é que tem materialização, buscam onde é que tem, para ver o que está acontecendo.
essa moral, nem tchum. Existem aqueles que realmente levam a doutrina a sério, que, os fenômenos, mas o que tem por trás dos fenômenos, estudam e tal, mas aquilo se reflete à própria vida, né? Então, enquanto existem os espíritas imperfeitos, que são os piores, né, em relação à divulgação da doutrina espírita, vamos dizer assim, os espíritas imperfeitos deixam tudo, atrapalham mais do que ajudam. Ainda há os espíritas realmente espíritas. Um palestrante falando sobre esse tema da quantidade de espíritas ter diminuído e tal, lembrou Raul Teixeira, o espiritismo não é para fraco. E existem aqueles que se dizem simpatizantes. Falar com espíritas. Existem profitentes, agora menos, bem menos, de religiões de matriz africana que se diziam espíritas. E não são. A mediunidade lá, sim. Há terreiros, casas de santo que estudam os livros codificados por Kardec, sim, mas não deixam de ser umbandistas ou candomblecistas. E aí, quando as pessoas vão no centro espírita e que não conseguem, se empolgam, acham bonito, né? Aquelas fotografias, fulano devia ouvir isso, ciclano, sem pensar que é para ele em primeiro lugar, quando vê que não conseguem ou não obtêm os ganhos materiais, talvez, que vão buscar, não continuam. Então, o que interessa, gente, não é quantidade, é qualidade. E também não foi levado em conta o que está acontecendo hoje em dia. Muita divulgação da doutrina através das redes sociais. No tempo de Jesus, não haviam redes sociais, mas o Espiritismo, que trouxe Jesus de volta, é combatido. Imagina Jesus naquela época, com os saduceus, com os fariseus, com os escribas, com o sacerdócio. Por isso que ela fala, o reino de Deus igualmente instala-se no mundo mediante os rudes embates que lhe preparam os alicerces. Em relação a nós, particularmente falando, é a nossa reforma íntima. É fácil fazer reforma íntima para instalar o reino de Deus dentro da gente? Não. Primeiro que a gente tem que se descobrir, né? E aceitar o nosso lado sombra. Aceitar que sim, nós estamos orgulhosos, ou egoístas, ou vaidosos, ou ciumentos, ou fofoqueiros, ou... Nós somos espíritos imortais, centelha divina, criadas à imagem e semelhança de Deus. Então, nós estamos debaixo dessas capas. Mas isso é o outro, não sou eu. Então, não é fácil você se encarar e assumir, sim, eu estou assim. Mas sem culpa, sem justificativa. Não, estou assim. Isso é Joana que fala, se não me engano, em plenitude, na introdução. Mas se descobrir, ok, vou começar a trabalhar, escolher, pinça desses defeitos, vamos trabalhar isso aqui. Como? Desenvolvendo o auto-amor, desenvolvendo a estima em relação ao próximo, o trabalho no bem, a meditação, a oração. Quando a gente se ama, a gente se perdoa. E aí, quando a gente se perdoa, fica mais fácil perdoar o outro. E vem, assim, uma série de coisas boas em carreirinha. E aí, continua aqui Dona Amélia Rodrigues. Trata-se, do reino de Deus, para instalar, de uma revolução estrutural e de conteúdo,
a fim de ser implantado com segurança, perdão, podendo resistir às conjunturas difíceis dos tempos. E aí a gente sobe um pouquinho na escala espírita. Nós estamos na terceira ordem, né? Acho que eu acredito que já nós conseguimos chegar na subordem espíritos neutros, tanto podem fazer o bem quanto o mal. Então, através da nossa vontade, impulsionando o nosso pensamento, o nosso amor, né? E através do nosso livre-arbítrio, que, né, dá o start para a nossa sintonia e afinidade, a gente começa já esticando o pé, o dedão do pé, em direção à segunda ordem. Vamos se levantando. Vamos nos levantando, né? E aí ela fala o seguinte: veja se tem mais alguma coisa que a gente fala assim, é igualzinho a hoje. Aquele era um período singular da humanidade. A predominância arbitrária da força se fizera multifacetada, apresentando-se na política, na religião, no comportamento ou na sociedade, sim. Disputando hegemonia, ou seja, poder, né? Superioridade, ser maior que o outro, os poderosos engalfinhavam-se em lutas perversas uns contra os outros. Estamos vendo isso? E todos contra os simples, os pobres, os sem classe, que eram explorados até a exaustão. Ainda existe trabalho escravo no Brasil? Existe. Nós vemos coisas acontecendo contra os simples, os pobres, os sem classe. Exploração? Sim. Continua ela a falar como era no tempo de Jesus. Desconsiderados em toda a parte, não havia lugar para eles em parte alguma. Não eram sequer notados, senão para padecer a exploração, o opróbrio, o trabalho escravo. Gente, haviam 4 listas que os sacerdotes montavam com profissões consideradas desprezíveis. Pastor era uma, médico era outra, os que fabricavam os crivos, os pregos usados nas construções era outra, aqueles que compravam 2 sacerdotes as peles dos animais sacrificados, né? E transformavam em tapetes, alguma coisa assim, para vender, eram considerados desprezíveis. Médico era considerado desprezível. No templo, ficavam os sacerdotes, o sacerdote oficiante do dia, lia-se a Torá, debatia-se a Torá, e o povão lá atrás. Lembram de uma cena, quem viu o filme de Francisco de Assis, em que está Francisco à frente ainda, né? Não tinha abandonado nada, mas estava à frente, junto, Clara, ou seja, a nobreza à frente, a missa sendo falada em latim, e lá no fundo, o povão. Era assim nos templos. E atrás dos homens ainda haviam as mulheres, mais lá para o fundo ainda.
O povão ia porque tinha que ir, não entendia nada, nem ousava debater. Né? Que a palavra era franqueada a alguém do público, podia pegar a Torá, escolher um trecho e falar sobre ela. A gente tem que fazer isso, a gente faz. Ponto. Então, não eram sequer notados. Apesar disso, multiplicavam-se, porque a avareza dos ricos, em pequeno número, mais condenava os pretendentes à independência, à posição misérrima e degradante. A dependência, né? Os pretendentes, esse aqui foi erro de digitação, a dependência à posição misérrima e degradante. A coisa era tão que os sumos sacerdotes, os sacerdotes logo abaixo dele, o segundo em poder, eles ficavam com o dízimo dos sacerdotes lá de baixo, da última fileira da hierarquia. Ficavam com o dízimo. O dízimo dos pobres eram dados de 2 em 2 anos, se eu não me engano. Quem cuidava do povão à época de Jesus, antes da Casa do Caminho, quando Jesus ainda estava encarnado, eram os essênios, que davam comida, cuidavam da saúde, em épocas, roupa, davam cestas básicas, vamos dizer assim, incluindo roupa. Em épocas festivas, também davam uma garrafa de vinho e tal, para que eles também tivessem o direito de comemorar. Dava uma comida diferente, né, usada na Páscoa e tal. Depois que Jesus partiu, os essênios também acabaram, né? Eram os homens da Casa do Caminho, que naquela época não eram sequer chamados de cristãos. Só muitos séculos depois, os apóstolos foram chamados de cristãos. Na época, eles eram considerados chamados de os homens do caminho, que havia um galpão cheio de, digamos, colchonetes, né, no chão, onde era distribuído comida e ouviam falar de Jesus. E volta e meia batia alguém na porta deles que tinha tido muito dinheiro, estava e foi desprezado, foi para a rua, ou gente rica, muito doente, que era largada na porta deles. Né? E se alguém desse, por exemplo, uma esmola na época da Páscoa, aquela esmola seria considerada por Deus valiosíssima. Havia os pontos chaves na porta do templo, no caminho que os peregrinos passavam para se pedir esmolas. E era esse pessoal e mais alguns que seguiam Jesus. A chegada de Jesus, arauto da verdade, foi saudada como um momento grandiloquente da vida humana. Simples e desataviado como a luz, ele penetrava os corações e alterava o comportamento daqueles que o conheciam. Jesus já entrou no nosso coração e já alterou o nosso comportamento, de alguma forma? Nobre e bom como a verdade, ele desconcertava todos quantos se lhe se opunham. Porque queriam. Pegar Jesus de forma, né, a matá-lo e tal. Tanto que na cena do templo, que muito diz que Jesus chicoteou, que derrubou mesa. Gente, é o espírito puro, que encarnou aqui por missão. Vai derrubar a mesa, gente? Vai ser violento? Para quê? Bastou que ele desse uma bronca em um dos mercadores do templo, que era assim de camelô, vendendo bicho e tal. Inclusive, os sacerdotes eram agiotas, eles emprestavam dinheiro a juros dentro do templo. Quando Jesus deu a bronca em um, aquilo
aquela bronca correu como um rastilho de fogo. Se ele se mexesse ali, gente, o templo era grudado no quartel. Então, ali dentro havia os guardas do templo e os guardas romanos. Ia voar todo mundo em cima dele. Nada disso aconteceu. Teve uma vez que tentaram matar Jesus, que Jesus falou, pegou a Torá, leu, e falou que era ele que os profetas falavam. Nossa, foi um escândalo. Agarraram Jesus, levaram lá para a beira de um abismo, vamos jogar. Ele, com o magnetismo dele, paralisou todo mundo e desceu. Não era a hora. Ele sabia que isso ia acontecer, mas não era o momento. Ainda tinha muita coisa para fazer. Dá licença. Estou indo. Puro como o fogo. Era incorruptível, sustentando o ideal. Perdão. Um momento de armadilha clássica dos fariseus, a moeda. O que Jesus respondeu? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E dependendo da resposta de Jesus, ou ele iria contra o templo, ou ele iria contra César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles tinham muita inveja de Jesus, porque não conseguiam pegá-lo em nenhuma falta. Por isso que no julgamento inventaram que ele tinha ido contra César. Amante como a natureza, sempre se renovava para servir, a todos recebendo com igualdade. Sua voz, suave e forte, de acordo com a ocasião, quando ouvida, nunca mais seria olvidada, ressoando na acústica da alma para todo o sempre. Aí, em Memória de Suicida, Aníbal, os suicidas olharam para a cara dele assim, peraí, isso aí é quase um adolescente, ele vai falar para a gente? Ele foi uma das crianças que Jesus tocou quando falou assim, deixai que vinham as minhas criancinhas. E aí, a partir dali, seguiu Jesus o tempo inteiro. E Jesus mandou que ele fosse ajudar Maria a tomar conta dos suicidas, que tinha passado os suicidas todos para a mamãe. Que é colo de mãe nessa hora, né? Pois é. Construtor do reino de Deus nos corações, convocou operários para a ação concreta e apresentou os planos no cenário ridente das paisagens humanas vivas, sem ocultar detalhes nem exagerar contornos. Passou a tarefa para todos os apóstolos. Ainda tinha uns 500, né? Além dos 12. Toda a atividade partiria de dentro para fora do ser, produzindo renovação, e os métodos para a ação, diferindo dos tradicionais, seriam fundamentados na mansidão, na humildade, na doação plena e cimentados pelo amor. Então, não eram os gritos, não era a força, não era pelo susto, não era pelo temor. Mansidão, humildade, doação plena e cimentados pelo amor. A fim de fazer-se crer e amar, tornando-se respeitado pelo povo, ele tomava as dores humanas e, como remendão, unia as peças desarticuladas do corpo e da alma das criaturas, dando-lhes equilíbrio, corrigindo as deformidades, devolvendo a saúde. Advertia, porém, sempre, que sem a transformação interior profunda, era impermanente o equilíbrio exterior. E aí, quando as pessoas procuram a câmara de passe nas casas espíritas, né, como auxiliar, porque o médico nunca deve ser dispensado, a recomendação é que se estude o Evangelho e se busque aprofundar, né, uma leitura edificante e tal. Para isso, para buscar a transformação interior. Senão, lembram dos 10 rancenianos
que foram curados, só um voltou, e que o voltou era samaritano ainda por cima. Os outros, apesar do que Jesus falava, voltavam a sair e podiam comemorar num bar. Face a essa visão grandiosa sobre o ser humano, ele cuidou de despertar os que dormiam nos vícios, através de socorro oferecido aos que choravam, desesperados nas dores. A sua atitude provocou ódio e ciúme, inveja e reações exacerbadas, mas ele permaneceu inalterável até o fim. Narra Mateus, capítulo 12, 1 e seguintes, com um tom de saudade, que naquele tempo, em um sábado, Jesus atravessou com os amigos uma seara rica de grãos dourados. O sol dardejava luz e as espigas oscilantes ao vento cantavam peculiar melodia. Porque tivessem fome, os discípulos puseram-se a colher e a comer com alegria. A fraternidade legítima descobre sempre motivos para sorrir. Os pequenos acontecimentos se transformam em poemas de encantamento e a felicidade entumece, enche, né? Faz com que o coração cresça e a felicidade entumece os corações com júbilo. Os homens mesquinhos e anões espirituais, porém, que vivem apegados às torpezas e mazelas próprias, ególatras e vigias cruéis uns dos outros, diante do grupo inocente, logo redarguiram, naquele dia, sábado. Em que nada se fazia, nada, nadica de nada. Eles reagiram dizendo com interrogação de censura: teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer aos sábados. Penetrando-lhes os escaninhos do ser, com a percepção superior que era dotado, o Senhor lhes retrucou bondoso: não lestes o que fez Davi, o rei Davi, né? Quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus, no templo, e com eles comeram os pães da proposição, os pães que eram colocados lá no templo, os quais não lhe era lícito comer, nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ixi! Colocou o dedo na ferida bonito. O sacerdócio era: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A resposta interrogativa, inesperada, emudeceu-lhes a censura injusta. Olha o comentário de Dona Amélia. É habitual, nos combatentes da prepotência, usarem as leis nos artigos que lhes convém, abandonando os outros que os alcançam. A sua habilidade mental é distorcida, propiciando acomodação pessoal aos delitos que praticam e severidade contra as ações alheias que os perturbam. Você tem um exemplo, aquele padre católico socorre, auxilia as pessoas da Cracolândia, as pessoas que estão em situação de rua, até de morte ele foi ameaçado. E aí?
na impossibilidade de esvaziarem o efeito dos gestos nobres, atacam-nos mediante expediente de perturbação, de sofismas e retórica, blá, 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 inútil. Pairando acima deles, o construtor do reino, Jesus, adiu, acrescentou: digo-vos, porém, aqui está o que é maior do que o templo. Se tivesses conhecido o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes. Nossa! Faziam-se N sacrifícios nos templos. E muito espertamente, quando era um animal maior, os sacerdotes pegavam a carne e queimavam-se as gorduras. Tivesse pele, vendia-se a pele. No entanto, misericórdia nenhuma. Não terias condenado inocentes. Eurípides de Barçanufo foi um. Na época ele era um essênio. Ele foi para a cidade, para Jerusalém, entrou no templo, todo mundo, né, o grupo que foi com ele, assim, espantado com o que estava ouvindo, que era luxo pra caramba, e eles eram, tá? Muito, muito, muito simples. Quando ele começou a falar das escrituras e o povo começou a se juntar, alguém dedurou para o sacerdócio. Ele foi preso, foi jogado de cima do templo e apedrejado até morrer. O templo orgulhoso, o templo suntuoso era orgulho de toda uma raça que se impunha como privilegiada por Deus, em detrimento de toda a humanidade. E Haroldo Dutra Dias disse que esse privilégio não é assim superioridade. Significa responsabilidade. Colocando-se em importância superior à que se atribuía ao templo, afrontava a petulância e a ostentação de Israel, logo demonstrando que o mesmo se reduziria a escombros, enquanto ele mais se firmaria na rocha dos milênios. E aconteceu mesmo. O tempo consome as construções humanas, enquanto afirma e mantém o espírito, que é eterno. E desejando definir rumos e situações, concluiu lúcido: pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. E ele se definiu como Filho do Homem. Jesus disse: Filho do Homem, eu sou o Filho do Homem. Né? Mas foi o Filho do Homem, né? E aí tem gente que diz que Jesus e Deus são a mesma coisa, pois que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Governador espiritual da terra, manda e desmanda aqui. Continua Dona Amélia. Bailavam no ar as onomatopeias da natureza e se ouviam as vozes inarticuladas da vida, confirmando o enunciado veraz. Começava a derrubada das obsoletas construções, a fim de ser aplainado o terreno para o reino. As lutas iriam recrudescer, mas ele viera para enfrentá-las, irrigar o solo árido com o próprio sangue, após traçar os planos com a doação da vida. A gente só, acho que ainda um pouco, o sacrifício de Senhor Jesus impactou. A gente precisa ainda de um sacode para poder gravar as coisas, chamar a nossa atenção, a gente despertar. A sós com Deus. Então, ele viera para enfrentá-las, irrigar o solo árido com o próprio sangue, após traçar os planos com a doação da vida. A sós com Deus, ele convocou homens frágeis e os tornou hercúleos batalhadores em favor da realização suprema. Nunca tergiversou ou temeu,
tergiversar. Faço ou não faço? Hã? Ou temeu, porque conhecia os reinos terrestres e os seus habitantes. O que trazia não era conhecido por ninguém, com programa de planificação para todos. Desse modo, partindo daquele lugar, Jesus entrou na sinagoga deles e defrontou com um homem que tinha seca uma das mãos. A astúcia de imediato armou seu esquema de combate, porque onde se encontram os homens pigmeus, aí estão suas mesquinharias. Eu não estou tendo se alguém deixou algum comentário para mim, eu não estou tendo condição de ver os comentários, tá bom? Mas eu agradeço a presença. Aqui. Onde se encontram os homens pigmeus, aí estão suas mesquinharias. Assim, desafiaram-no a curar o enfermo, advertindo-o, porém, que era proibido fazê-lo naquele dia. A situação sinuosa afetaria qualquer atitude. Se o curasse, violaria a lei. Se a lei maior, né? De Deus, Torá e tal. Se o não fizesse, demonstraria ser falsa a sua mensagem. Considerando uma ovelha que tombada num poço num sábado, seu dono a salvará, quanto mais um homem que tem maior valor do que o animal, ele falou isso, é um dos ensinamentos de Jesus, elucidou. Logo, é lícito fazer o bem nos sábados. E disse ao enfermo, estende a mão. Apiedado e compassivo, curou-o diante dos opositores gratuitos, magoados, vencidos. Gente, imagina a mão fazer isso aqui e voltar à mobilidade. Eles não puderam fazer nada, porque Jesus, né, colocou certinho o que tinha que falar para eles e fez o que tinha que fazer. Eles, porém, saindo dali, tramaram um modo de tirar-lhe a vida. Sempre agem assim os covardes, na treva, nos escusos recintos da própria miséria. Quando não podem enfrentar os homens gigantes, trabalham por matá-los, como se também eles não avançassem na direção do túmulo. E aí, quando chega lá do outro lado, a coisa é complicada. Impossibilitados, né? Como se também eles não avançassem na direção do túmulo. Impossibilitados de acompanhar o rio, erguem barragens que as águas, momentaneamente represadas, mais tarde transpõem. Começavam as lutas para a construção do reino. As pedras angulares, que dá sustentação ao edifício, estavam sendo colocadas. Os sulcos nos corações se aprofundavam. Os obreiros surgiam e a paisagem, emoldurando-se de luz, modificava-se. O divino construtor entregava-se à obra já naquele tempo. Fim. Então, mais uma vez, pedindo desculpas pela voz, né? A gripe, acho que fez que foi, mas não foi muito. Está ainda aqui me rondando. Então, peço desculpas mais uma vez pela voz. Agradeço a paciência e a presença e convido a fazer a prece de encerramento. Gratidão, Pai, por ter nos enviado seu Filho para nos ensinar o caminho para chegar até você. Gratidão, Mestre, por ainda nos curar, como consta no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua mensagem, os fracos, os enfermos e os sofredores
são seus filhos prediletos. Você é o nosso irmão mais velho que ajuda a nos criar. Acredita profundamente em cada um de nós, nos conhece pelo nome, conhece as nossas necessidades e providencia tudo o que é necessário para que a gente conquiste a própria paz, felicidade, solidifique a fé e construa o reino de Deus dentro de nós. E você sabe que isso vai acontecer. Gratidão a Maria por nos acolher, amiga, mãe, confidente e conselheira. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos ajudam nessa conquista, nessa construção baseada na reforma íntima, na sintonia, na afinidade, no bom uso das potências da alma. Estamos em aprendizado e vocês, queridos amigos espirituais, nos ajudam, nos trazendo mensagens que nos incentivam, que nos orientam, nos fortalecem. Gratidão. E gratidão a Dona Amélia Rodrigues por mais essa história maravilhosa. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até domingo que vem com outra história desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Não tenho condição de ver qualquer comentário. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.